matéria. Aqui vamos voltar um pouquinho antes de Jean Hus. Eu estou lendo isto de um livro que o profeta tirou grande parte da informação que está no livro das Eras, na parte histórica, um precioso irmão chamado Edmundo Broadbent, um inglês, e ele fez um trabalho maravilhoso, um livro muito respeitado, inclusive até hoje, muito respeitado mesmo, histórico, com dados, né, fatídicos. Então, agora, vamos voltar um pouquinho na história, um pouquinho antes de Jean Hus. Ele diz assim, ó, este santo viveu, ele nasceu no ano 1070, então foi um pouco antes, ali, 400 anos antes, né? Da multidão cujos nomes já foram esquecidos, a memória de alguns foram preservados. Porque ele explica nesse livro, irmão, que a maioria das histórias, dos livros, dos escritos, dos verdadeiros santos de Deus, a igreja romana destruiu tudo. Ela deu fim em tudo para que não ficasse registrado. Mas não está destruído os anais da história. Como nós vimos na noite passada aqui, que o livro, o anjo registrador estava lá, né? Que escreve todas, conhece tudo, está lá escrito, né? Da multidão cujos nomes já foram esquecidos, a memória de alguns foram preservadas. Um deles é Basil, o qual, embora continuasse a trabalhar como médico para ganhar seu sustento e para dar um bom exemplo e assim censurar as vidas preguiçosas daqueles que faziam da religião uma desculpa para mendigar, foi por uns 40 anos de sua vida, entre o ano 1070 e 1111, infatigável na pregação e no ensino. Depois desse longo período de ministério ininterrupto, ele finalmente recebeu uma mensagem do próprio imperador Alexios, lhe dizendo que admirava muito seu caráter e que estava profundamente interessado em seu ensino, que estava desejoso de se converter. Com esta mensagem veio um convite para uma entrevista particular no Palácio de Constantinopla. Basil foi recebido na mesa pelo imperador e uma discussão ampla da doutrina tomou lugar, do qual Basil falou com liberdade para alguém que lhe inquiria ansiosamente. De repente, o imperador, puxando a cortina para um lado, revelou um taquígrafo, um escrivão, que havia anotado toda a conversa, que foi usado mais tarde como evidência contra ele, e ordenou a seus servos que acorrentasse seu convidado e o lançasse na prisão. Lá ele permaneceu por vários anos, até o ano de 1119. Tendo recusado a se retratar qualquer das doutrinas que ele ensinara, ele foi queimado publicamente no hipódromo em Constantinopla. A filha do imperador, a sua cúmplice, a princesa Ana Comnena, muito famosa essa princesa, descreve os eventos com satisfação. Ela escreveu no diário dela sobre aquele dia. Escreveu sobre a preparação para o grande dia no hipódromo, escreveu sobre a aparência de Basil, um homem desengonçado, segundo ela, com barba rala, alto e magro, que quando nota o fogo estalando, como que Basil vira seu rosto para não olhar para o fogo, e como que seus braços e pernas começaram a tremer enquanto ele se aproximava do fogo. Isso é a mulher escrevendo o que ela testemunhou. A essa altura, muitos amigos de Deus, como eles eram rotulados, os amigos de Deus, já haviam sido desintocados, quer dizer, a perseguição sobre os cristãos já havia matado muita gente a essa altura, era o ano 1000, e queimados ou presos pelo resto da vida. A princesa ria da origem humilde deles, da aparência grosseira e do hábito de inclinar o rosto e balbuciar alguma coisa com seus lábios. Eles certamente precisavam de oração numa hora como esta, diz o escritor. Que essa coisa que ela achava ridícula, o que eles estão fazendo? Mexendo os lábios. Ele falou, eles estavam orando. Ela ficava horrorizada com a doutrina deles e com o desdém que tinham pelas igrejas e pelas cerimônias de igrejas. O documento formulado como resultado da armadilha que fizeram a Basil pelo imperador não tem muito valor, levando em consideração que ninguém conferiu o que foi escrito por aqueles que publicaram, porque a versão deles sempre é outra, né? Então, essa foi a história de Basil. O que eu sinto, irmãos, que nós tivéssemos um homem desse em cada cidade, em cada estado, compromissados pela verdade. A história seria outra. Esses homens deixaram a sua história com marca de sangue, levados, enganados, evangelizaram até mesmo o imperador. Palavras mentirosas. Quantas armadilhas foram feitas para o povo de Deus e quantas ainda são feitas hoje para o povo de Deus. É hora de despertar, igreja. Quem é você?
Cadê sua história? Cadê sua valentia? Não tem coragem de deixar nada. Jesus quer não deixar pai, mãe, mulher, emprego. Não é digno de mim. Quando você olha a história desses homens que selaram os seus testemunhos, sem ter o que nós temos. Você tem o 7º selo. Você tem uma Bíblia revelada. Você conhece a semente da serpente. Esses homens que conviveram e combateram nesta época, não tinha nada do que nós temos hoje. E foram autênticos, lutadores, deixaram suas vidas aí à exposição do Espírito Santo. Isso me admirou demais, conhecendo essa história. Aí eu pergunto hoje, aonde estão as santas de hoje, os santos de hoje, que se posiciona pela palavra? Nós não queremos nosso nome na mídia, não, irmãos. Nós queremos nosso nome na mão do anjo, registrador, Amém. que um dia vai ler o teu nome e os teus feitos aqui na terra. Bom e fiel servo, entra para o gozo do teu Senhor, que foi preparado para ti desde antes da fundação do mundo. É isso que nós queremos ouvir, irmãos. Não é o tempo de igreja, não. Não é o tempo de mensagem, não. É o tempo do Espírito Santo em nossas vidas. É o tempo de Deus que mudou nossas vidas, mudou nossos pensamentos. Nós precisamos, hoje, de um batismo de desejo dos céus. Nós precisamos de um batismo do desejo do céu. Eu me lembro o testemunho do irmão José Brana, contando, quando ele, uma das poucas coisas que ele contou, que lembra da sua experiência com seu pai. Ele estava numa viagem com seu pai ali, e ele deitou no colo de seu pai assim, seu pai estava dirigindo, e ele deitou no colo do pai, e o irmão Brana começou a contar sobre como é o céu para ele. E começou a detalhar, ele disse, olha, era tão detalhado que parecia que meu pai tinha estado lá e visto todo o panorama do céu, e ele estava falando para mim como que era o céu. E de repente, eu senti no meu rosto as lágrimas, eram uns pingos de água quente, o meu pai estava chorando, e ele disse para mim, deitado no seu colo, filho, eu estou com saudades do céu. Oxalá que você esteja com saudade do céu. Irmãos, muitos daqueles que você julga seus inimigos, você os fez inimigo. Eu estava dizendo para uma irmã, muitos daqueles que saem da igreja, que você julga que é joio, quem sabe os que ficaram que são joio, e os que saíram pela verdade. Isso eu falo por nós. Nós estamos lutando pela coisa correta, nós estamos lutando pelo Evangelho, nós estamos lutando para levar a você o conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como você vai conhecer se ninguém lhe prega, se ninguém lhe fala, se ninguém lhe anuncia? É isso que nós estamos tentando fazer, irmão. Não julgue as pessoas, as que ficaram, as que saíram. Eles têm um profeta, eles têm uma mensagem. Muitas vezes, irmão, armadilha. Algum de nossos colegas cai numa armadilha do diabo e nós ficamos batendo palma igual o Nero, lá nas arquibancadas, porque nosso amigo caiu numa armadilha. Não faça isso, diz o profeta. Se tu não pode falar alguma coisa boa daquele irmão, não fale nada, porque ele está sujeito a cair, ele está sujeito a cometer suas falhas. Um dia eu vou precisar que alguém olhe para mim também e tenha misericórdia de mim, porque eu também estou sujeito a cair. Nós precisamos, irmão, uma renovação do nosso entendimento. Romanos capítulo 12, eu creio que é Paulo dizendo assim, nós precisamos de uma renovação do nosso entendimento acerca dessas promessas para o nosso tempo, para o nosso dia. Como eu estou agradecido, irmão, de ter esse canal, de ter essa oportunidade, essa liberdade de falar essas coisas sem ter que estar pedindo licença para fulano, para Beltrano, mas esses obreiros ter essa liberdade de falar essas profundezas de Cristo, essa palavra, levar o povo a esse avivamento da alma, esse avivamento interno, te deixar feliz por aquilo que Deus está abrindo para o seu coração. Então, eu digo para vocês nessa noite, estou muito feliz em poder fazer parte desse exército. Olha, eu recebo orações de irmãs de todos os lugares, eu recebo palavras de ânimo, consolação, de pessoas tão distantes, tão simples,
mas eu sei que são verdadeiros heróis, não se dobram por família, não se dobra por dinheiro, não se dobra por palavras lisonjeiras, não se dobra por nada, permanece firme na palavra de Deus. Ame essa mensagem, ame essa verdade, ame esse profeta, ame essa Bíblia Sagrada. Esse é o caminho. Sim, você não pode desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor tem nos trazido até aqui. Ele nos levará até o fim de nossa jornada. Olhe, irmão, estamos vivendo hoje o reflexo do que nossos irmãos passaram lá no passado. E hoje está aqui o mesmo Espírito Santo, como também o mesmo Espírito que estava na falsa igreja, está aqui hoje, da mesma maneira, está infiltrado, como disse Paulo. Eu temo que depois da minha partida, lobos ferozes, né, se levantarão no meio do rebanho, não pouparão o rebanho. Isso tem acontecido, mas saiba conhecer quais são os princípios do ministério, qual é o princípio de um ministro, qual é o princípio de um pregador, de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, qual é a estrutura que segura uma igreja hoje. Você tem que conhecer isto. Você não pode me julgar sem conhecer a Bíblia, você não pode julgar sem conhecer a palavra, a mensagem. Mas se você conhece, você pode sim, você pode chegar e falar, não estou de acordo, está aqui, está fora. É isso que nós precisamos hoje, certeza que isso é a palavra de Deus. Mais algum comentário?